Boa tarde, colegas e muitos amigos, por estarem presentes hoje para homenagear o engenheiro Manuel Rocha, e essa é a primeira e sempre a mais importante motivação do nosso encontro. Claro que não deixo de estar muito feliz por ter tido a honra de ser convidado a professar esta lição. Eu estou, naturalmente, satisfeito com a locução do engenheiro Mateus Brito, excessiva. E o que eu sinto é que fiz um caminho onde procurei mostrar o trabalho que fazemos na FEUP, inicialmente no LNEC, é certo, com o professor engenheiro Novaes Ferreira, onde aprendi muito a fazer coisas e a estudá-las com mais detalhe e ao essencial. E é hoje um bocadinho essa mote da minha lição. E saúdo naturalmente os principais, os familiares do engenheiro Manuel Rocha, o seu engenheiro Manuel e a doutora Teresa e os correspondentes consortes. É bom tê-los sempre, eu venho há muitos anos aqui, é bom tê-los sempre connosco. E aos meus colegas mais decanos, nos quais naturalmente olho para o Matos Fernandes, para o professor Correia Mineiro, para o professor e o doutor Ricardo Oliveira, para o professor Manuel Maranha das Neves, e não vou continuar porque são muitos, que também me ajudaram a crescer e me ensinaram muito. Finalmente, depois a engenheira Laura, que está ali, que devo também saudar, de uma casa que foi minha. Muito bem, não vou alongar, até porque a lição tem alguns slides a mais e eu vou tentar cumprir dentro de motes, enfim, um bocadinho mais rápidos em alguns deles, porque são muito descritivos, alerto que são muito descritivos e filos descritivos, porque gostaria que ficassem desde já na lição para as pessoas procurarem ler, parar o vídeo, aqueles que não estão cá, como os brasileiros que me perguntavam se podiam assistir, e eu disse que haverá um vídeo para poderem ouvir e ler. Ver, ouvir e ler. Muito bem. Falámos sempre do engenheiro Manuel Rocha, inspirador, mestre de engenharia geotécnica. Eu não vou ser redundante, porque já foi aqui feita alusão ao excepcional caráter, temperamento e, sobretudo, cabeça de pensador e grande inovador na área da geotecnia. Eu só chamava a atenção que, para além das muitas premiações, há uma que me sensibilizou e gostaria de referir. O engenheiro Manuel Rocha foi o primeiro e verdadeiramente o pioneiro da mecânica das rochas, quando a tornou, na essência, independente dentro da geotecnia, repito, dentro da engenharia geotecnia, da mecânica dos solos. De facto, são disciplinas sub-áreas, como a gente hoje diz, próximas, mas com profunda distinção na aproximação aos mecanismos de ruptura, de formabilidade, etc. Ele soube o fazer e, particularmente, soube pegar nisso e relevar o aspecto experimental tão importante para o conhecimento dos materiais e das estruturas que as constituem. Eu também citaria este último colega americano que trabalhou no Massachusetts, no MIT, quando o engenheiro Manuel Rocha esteve lá, e que dizia que tinha conhecido muitos ilustres, daqueles que nós conhecemos, grandes nomes da nossa praça, já não estão cá, e ele dizia também nesta frase que, apesar de tantos, foi o primeiro, o que eu mais reconheci, e o mais greatest of them foi precisamente o engenheiro Manuel Rocha. O que é significativo do caráter da pessoa, um insigne geotécnico. E um engenheiro civil, já agora é importante dizê-lo. A geotecnia muitas vezes tem várias vertentes e nós, na nossa origem, somos civis. Os tópicos são vários. Eu não vou ler isto tudo, vai haver um primeiro tópico entendendo o porquê desta estranha opção por falar de metaestabilidade. Depois, enfim, tentarei descrever o princípio deste mecanismo tão estranho e não tão difícil de entendermos, olhando para as nossas rupturas em algumas obras geotécnicas. Depois, alguma ideia sobre o que é o arranjo interparticular e
particular e como ele pode explicar algumas destas idiosincrasias. Hoje em dia fala-se muito volta-se outra vez às partículas e à organização das partículas e a estrutura interna para explicar os grandes problemas. Bom, eu depois falarei de aquelas estruturas que me têm ocupado nos últimos 5 ou 6 anos, desde o fundão, que vou aprofundando, embora tenha tido teses de doutoramento com brasileiros, com grupos brasileiros, muito antes, desde o início de 2000, que são as barragens de rejeitados, eles no Brasil falam de rejeitos, mas é o mesmo, e os empilhamentos mais recentemente. E porquê que são preocupantes? Porque é neles que se dá grande parte desse problema e não era um problema seccionado como, enfim, ou percepcionado como consequência da metaestabilidade destas estruturas. E depois, mais à frente, e se tiver tempo, passarei por alguns fatores determinantes nesta questão da estrutura. Bom, o próprio póster, ou anúncio da nossa lição, tem esta figura que eu recolhi de um livro de um russo, soviético ainda, em 76, que, enfim, citando o professor Artur Casagrande, dizia basicamente, não vou ler aquilo, está em inglês, e poderão ter com toda a percepção, mastigar esta frase, no fundo, está dentro da estrutura dos materiais as razões por que eles se comportam diferentemente, ou seja, dentro da organização interna, nos solos em particular, de como as partículas se dispõem e a relação que há entre poros e macroporos, que eu vou agora detalhar um pouco mais. Eu comecei com solos residuais quando me converti à geotecnia, provindo das estruturas, que aliás é uma tradição da nossa escola nos anos 80 e 90, e depois, finalmente, muitos dos colegas mais novos já seguiram o ramo civil de geotecnia, mas nós viemos todos das estruturas. Aliás, o primeiro mestrado das estruturas, circunstancialmente, foi o meu, que defendi pouco antes de um colega que se manteve nas estruturas. E na altura, os solos residuais eram tidos como estranhos. Estranhos porque, pois, têm uma coesão, não se entende porque é que têm coesão. A coesão é uma propriedade matemática do alinhamento da envolvente e tal. Mas a verdade é que eles são particularmente enfim, porosos, quando muito alterados, e no granito do Porto é conhecido por isso, muito variáveis também, mas é essa particularidade de serem, em algumas zonas e vastas, muito decompostos, muito meteorizados e constituídos por macroporos, que não se vêem, mas são macroporos quando comparados com todos os outros microporos dos materiais que mais se sustentaram no processo de alteração, enquanto que os macroporos foram gerados por aqueles feldspatos mais sódicos, etc., mais alterados, e criaram vazios significativos. E por isso cedo percebi que eles tinham, de facto, uma resistência significativa por causa dessas estruturas, mas que em carga, se ultrapassadas determinados níveis de tensão muito aquém da ruptura coesiva ou friccional, ou a mesma friccional, que é aquela para onde eles caminham quando começam, porque perdem completamente a cimentação entre as partículas, antes disso tinham grandíssimas e muito acentuadas deformações. Eu vou passar uns olhos por isso, muito brevemente, nos próximos slides. Um outro grupo de solos maciços que estão caracterizados por um comportamento estranho são estas argilas sensíveis. Nós ouvimos falar das argilas sensíveis no norte, nas zonas glaciares, etc. E, de facto, é fruto disso, mais da parte da salinização desses oceanos, desses mares, que cria uma estrutura também muito aberta, com ligações de partículas muito finas, essas sim, montemoriloníticas e outras, mas os vazios são grandes demais para que, se em algum motivo não houver já gelo e o espaço ocupado pelos grandes poros estiver preenchido de água, o colapso dessas partículas que constituem o redor desses macroporos é suficiente para se criarem uma geração de poropressão tal que colapsam para valores residuais muito baixos. Ou seja, porquê que elas têm um pico tão acentuado, e têm, vamos ver aí umas figuras, e porquê que depois deslizam com resistências baixíssimas. Portanto, estamos a perceber que há aqui dois níveis de estabilidade, o antes, o depois no colapso e o finalmente outra estabilidade que é menos competente do que a primeira. Finalmente, os nossos problemas de hoje
são há muitos anos. As barragens que tombam, como dizem lá no Brasil, as barragens que se perdem, os empilhamentos que inundam as vias de comunicações e aldeias e vilas por esse mundo fora, e em Minas Gerais, onde eu estive muito tempo nos últimos anos, é particularmente nocivo, porque as populações estão ao lado das barragens. E não quis deixar aqui digamos, uma bandeira sobre... Então, e os géis, ou geles? Isto pode-se dizer das duas maneiras, fui ao dicionário ver. Os géis é mais difícil de pronunciar, os geles é mais simpático, mas pode ser das duas maneiras. São materiais também metastáveis. Porquê? Porque eles existem em condições, em estados relativamente estáveis. Dentro de uma bisnaga, de um gel de cabelo, tem uma certa consistência. Se a tirarmos e começarmos a mexê-la no cabelo, perde a consistência e torna-se um material fluido, de constituição quase, enfim, é uma goma, e não tem propriedades newtonianas, ou seja, não tem uma propriedade estável em função do peso versus o deslocamento, ou seja, a carga de deslocamento. E depois, se nós o deixarmos estar e pendearmos, ele volta outra vez a reconsolidar-se e fica com outra estabilidade, neste momento, diferente da primeira. Portanto, são 3 fases. E são muitos os geles que assim se comportam, muitos deles com ligações moleculares, devidas a forças de Van der Waals, de hidrogênio, etc. por aí fora. E vamos ver que também na estabilidade de taludes, que é um dos grandes problemas que tem, das encostas, os comportamentos que vemos muitas vezes nesses elementos é de coloides, de grandes vazios. Ou seja, os colúvios, os solos residuais muito abertos, são precisamente os solos que normalmente criam estas corridas, lamas, em que em um momento não há tensão efetiva e poropressão num mecanismo estável. Pode estar a aumentar a poropressão ou pode estar a aumentar a tensão efetiva. Eu agora digo muito poropressão influenciado pelos brasileiros, mas tem porque pressure, pressão, então é mais fácil dizer. Tradicionalmente no Porto era pressão neutra, mas perdoem-me esta adaptação aos nossos amigos do outro lado do Atlântico. E como veem, o descontrole desta massa levou a níveis de inclinações e muito mais baixas, ou seja, as estabilidades agora regidas por um material que não tem coesão, que tem um ângulo de atrito muito mais baixo, e foi ali que ele parou. Estes acidentes também proliferam em obras fluviais e marítimas. Aliás, o ano passado tivemos aqui o professor António Gens, com quem trabalhei muito gosto e aprendi muito nestes últimos anos, quando estivemos em torno da barragem de Brumadinho, e não só, e agora também no Porto de Barcelona, na segunda fase, cujos ensaios estão a ser feitos na FEUP, a primeira fase está arrumada. E peguei nestas fotografias que ele me mandou, que eu pedi, da conferência que fez em Reykjavik, na Islândia, onde detalhou bem o porquê da ruptura da primeira aproximação a esta expansão. O que aconteceu foi isso que vem, um imenso movimento dos diques que sustiam aquele aterro hidráulico que foi lançado de forma, como veem, por injeção, por lançamento hidráulico, e que estavam, pois, relativamente inconsistentes, ou melhor ainda, soltos, com parâmetros de estado muito elevados, mas estavam com estabilidade. O problema é que se deu uma pequena ruptura, um assentamento excessivo num dos diques, e alastrou um processo de colapso no pé dos diques, a ponto de, nesse movimento, os materiais que estavam contidos desenvolveram liquefação. Há imagens de bolhas de água que vinham da base destes sedimentos. Ou seja, houve um gatilho, houve um qualquer perigo que se explotou ou desplotou e induziu este movimento que não deixou de ser controlado. São movimentos incontroláveis. E vemos também que, neste movimento há toda uma subsidência evidente, fruto do colapso da pós-liquefação. A liquefação não é mais do que um processo de fim da metastabilidade de que eu vou falar. Estes outros casos, já mais conhecidos, de 74, esta grande e muito modelada dique da ilha de Tar,
Foi recentemente reavaliado, agora já com os conceitos muito próprios destas 3 fases e a fase intermédia incontrolável do tal fluido não newtoniano, revela e confirma que, afinal, isto acontece nos materiais com maior rigidez inicial. Ou seja, muito soltos, mas com uma rigidez, o chamado módulo de distorção dinâmico ou inicial, particularmente grande quando comparado com a sua resistência última, que seria, neste caso, um pico e o pós-pico. Ou seja, parece que a rigidez pode nos dar um sinal de que este material até está solto, é um material muito inconsistente, mas tem uma rigidez inicial relativamente alta e provavelmente potenciará este colapso. As barragens de rejeitados têm sido mostradas a miúde, são algumas imagens de uma série delas muito recentes, e, portanto, o problema continua a ser base das nossas preocupações e da modelação mais competente para resolvermos estes assuntos. Os gatilhos, os ditos perigos, os hazard, que se mobilizam para criar algum carregamento, alguma perda de confinamento, algum aumento de pressão intersticiais, outra maneira de falarmos da pressão neutra e da poropressão, e que levam, neste diagrama, tem alguns esquemas que nos permitem ter uma ideia de porque é que a erosão conduz numa trajetória específica de tensão, porque é que o carregamento outra trajetória específica de tensão, o aumento da poropressão, como ali está, também claro. E todos estes mecanismos nós devemos tentar ensaiar sempre que estamos a estudar estas estruturas. Ou seja, se há possibilidade de haver uma série de gatilhos, que é um termo que tem a ver com o anglo-saxónico trigger, não é? Mas que os brasileiros usam com bastante propriedade. Nós podemos e devemos tê-los estudadas no laboratório nas trajetórias de tensão correspondentes. Ora bem, a metaestabilidade, eu pus ali um boneco, que me inspirei também na internet, a gente vê muitas figuras. Então vamos imaginar que este mecanismo aqui está instável, está em repouso alguns aqui. Porquê que eu não pus deste lado para cá? Porque normalmente a envolvente está deste lado e eu quis pô-lo num K0 qualquer aqui. É um ponto, alguns no maciço, que está estabilizado, está numa condição, digamos, permanente, segura. E se nós normalmente assumimos que há qualquer carregamento, é normal que haja um desenvolvimento de uma poropressão, um mecanismo qualquer, que leva paulatinamente o estado de tensão para zonas de envolventes relativamente moderadas e muitas vezes mais baixas, mas não muito, e de uma forma mais ou menos contínua. Pode ser não linear, já lá vamos com as figuras que devemos ter, mas é um comportamento regular. Estes materiais, que se são instáveis, geram grandes poropressões ou pressões neutras, vão ter grandes deformações neste processo. Mas às vezes acontece algo menos digamos, corrente, que é, há uma resposta bastante rígida do material sobre esses mecanismos de gatilhos, de potencial danificadores, e o material responde rigidamente. Porque se calhar as pontes entre as partículas são suficientemente fortes para suster os macroporos praticamente sem variação de volume. Ou seja, há um ganho em pontes dessa carga que as mantém firme durante algum tempo, ou de alguma gama de tensões, alguma gama de esforço. E chegando a um certo ponto, verifica-se que há um desequilíbrio, uma condição incontrolável. O que quer dizer, com poucas deformações ou nenhumas, com correntes monitorizações não conseguimos perceber se a estrutura está em perda. Não se consegue, aliás, é o que é sempre retratado quando estamos nestas barragens, mas nós tínhamos não sei quantos radares, nós tínhamos inclinómetros, nós tínhamos isto, aquilo, e não observamos nada. A quantidade de dados que tivemos que interpretar da barragem de B1 e outros antes na Fundão era avassalador. Não havia sinais. Claro que é discutível, uns disseram que viam no radar, outros disseram que viram do satélite, mas afinal não era nada, eram diferenças superficiais, etc. Portanto, é perigoso porque não se manifesta. E quando se manifesta, a ruptura é frágil. E frágil a ponto de criar não um solo com água sob pressão, mas um solo no meio da água, em turbulência, sem qualquer consistência ainda entre as partículas
e com viscosidade variável. Basicamente é isto. Acontece que o mecanismo leva a um fluido que não tem equilíbrio newtoniano durante algum tempo. E quando o tem, já está longe dos níveis de tensão que esperaríamos numa argila, por exemplo. Portanto, isto é a metastabilidade. Nós até usamos estes geis na nossa geotecnia, não vou perder tempo nisso. Toda a gente que aqui está, especialistas em geotecnia, ou quase, mais jovens, caminhando, sabem que o gel polimérico é utilizado hoje na substituição da bentonite e funciona exatamente com isso. A gente sabe que o mistura de uma certa forma, uma certa fluidez, ele é colocado e depois toma alguma consistência, mas se chegarmos lá e mostrarmos outra vez, deixa de ter a capacidade de sustentação que nós queremos nas estacas ou nas paredes moldadas, onde eles podem ser utilizados em substituição. E o gel push sampler é o melhor amostrador do mundo, que nós felizmente já usamos e abusamos no tal projeto Liquefact e teve excelentes resultados. O segredo disto, não vou detalhar, publicamos muito em torno disto, mas basicamente é que isto é um pistão estacionário. Estão aqui alguns colegas que trabalham com amostragem. É um pistão estacionário, um Osterberg modificado, e que tem a particularidade de, na penetração do liner interno, há um polímero, que é precisamente um gel com características especiais, que vai correndo ao longo desta interface interior numa viscosidade baixíssima que permite lubrificar a entrada desse tubo com praticamente zero de fricção. Impressiona pela sua qualidade, porque aliás, verifica-se facilmente porque o interior do amostrador mantém o nível de entrada exatamente na posição onde estava. Que, aliás, é uma das coisas que eu às vezes recebo amostradores na FEUP para ensaiar e interiormente há um leque, há um espaço enorme de material que não tem nada. Ou seja, ele foi comprimido por causa do atrito lateral. Isto não acontece aqui. Acresce que depois, algum tempo depois de estabilização e com o fluido todo já, recuperado, ou então simplesmente ele é biodegradável no terreno, vai ganhando consistência e agarra, basicamente cria ali uma luva em torno do provete que é extraído muito mais facilmente, mas já agora também há um cutter, uma borboleta inferior, que também com o gel mantém-no praticamente para ser elevado ao céu perfeito. Portanto, os geis são muito úteis para a nossa vida e para a geotecnia também. Os solos residuais, vou ser breve, o que tem é isto, tem uma estrutura metastável, que nem são grãos com água, nem são matrizes rochosas sólidas. E, portanto, é aqui que está o problema. Tem pontes cimentícias entre as partículas e podem ser facilmente classificados aqui por estes graus de composição que aqui estão. O importante, teses muito profícuas aqui, o Carlos e eu, então fizemos muita coisa a torno disto, mas, na realidade, o mais importante aqui perceber é que eles são praticamente, têm um comportamento sobre-consolidado ou sobre-adensado, como dizem os brasileiros, e depois entram em queda. Ou seja, são muito pouco deformáveis e depois, por algum motivo, entram em profunda deformabilidade, muito mais acentuada, com níveis de índices de compressibilidade, etc., muito baixos. Ou antes, deformabilidade muito alta, rigidez muito baixa. E o que é isto aqui? Bom, isto é o mesmo solo, se tivesse a mesma compacidade, a mesma densidade, ou antes, índice vazios, se fosse já desagregado. E tem este comportamento. Então isto é impossível, à luz das teorias dos estados críticos. Não é possível. Porque ele não tem sobreconsolidação, não teve nenhuma carga a mais da que tem agora. Pelo contrário, só perdeu carga com a lixiviação e a alteração. E, portanto, está a seguir um caminho estranho para o seu, digamos, compacidade, e se de alguma forma esse equilíbrio instável das partículas se perder, cai a pique, colapsa. Fundações em solos residuais bem dimensionadas, com níveis relativamente moderados de tensão, aquém desta perda de ligação, ou porque são sobrecarregados, ou porque alguma coisa está a acontecer, por exemplo, num túnel inferior, onde estão a fazer obras, ciclagens, injeções, etc., e de alguma maneira há uma vibração, ou há uma queda
do nível freático a ponto de aumentar as cargas nunca antes vistas, explicam muitos dos assentamentos significativos que encontramos em algumas das nossas obras subterrâneas em solos residuais. Isto é, de novo, um comportamento inesperado num solo que até estava, aparentemente tinha boa rigidez na estrutura instável que em torno dos vazios dos macroporos se tinha gerado por alteração. E para provar isto, muitos dos ensaios que conduzi e outros colegas, estudámos o G0, a tal rigidez para muito baixas vibrações, amplitudes muito moderadas. São sísmicas, mas são sísmicas na forma, porque são vibrações. Se nós fizermos aqui uma representação do G0, dinâmico, normalizado o índice vazios, para dizer assim, bom, eu não estou aqui a contar com o ser mais solto ou menos solto, só estou a tratar da rigidez constitutiva. Nós verificamos que todos os solos residuais são muito altas estas relações. Ou seja, a rigidez inicial é muito alta quando comparada com aquela que vem depois. Portanto, cai profundamente e daí os colapsos. Isto fala por si. Uma tese de doutoramento que eu orientei, daquelas tais não sei quantos do estrangeiro, passam 1 ano ou 2 anos na FEUP e depois voltam e defendam lá. Enfim, e a gente tem todo o gosto porque ajuda e ganhamos muito com isto. Este particularmente foi muito interessante, esta tese, mas não vou descrevê-la porque demorava aqui mais não sei quanto tempo, da Mariana Mota, em que, entre outras coisas, no fim conseguimos fazer umas tomografias, e vejam bem a estrutura original do solo residual, tomografia 3D, interpretada com os métodos mais atuais que temos, e comparada com o mesmo solo, com o mesmo índice de vazios, mas depois de desagregado e recomposto. Não é a mesma coisa. As mesmas partículas, os mesmos vazios. Macroporos e pontes de partículas cimentadas, estruturadas em torno dos macroporos. Isto aqui está perfeitamente homogeneizado. Nunca funcionará como um solo colapsível ou com os tais 3 espaços de queda e uma estabilidade. Então, finalmente, a última deste será a última deste. Mas o pico deste não existe como este tem, por isso este é colapsível e este não é. Isto é uma das vertentes deste mecanismo. Bom, na tese fiz uma série de ensaios, e desculpem, estas coisas do tempo da Revolução. E fiz uma série de ensaios e modeleios, e o que se verifica é que estes materiais começam a colapsar muito pouco, nos primeiros níveis de tensão, bem afastados da ruptura. Isto é uma ruptura já para muito grandes deformações. Eu diria que é uma ruptura sinalizada por 10% de cada uma das fundações que foram ensaiadas. Mas logo cedo há pequenas deformações, a seguir grandes médias deformações, e depois, de repente, já perto de uma zona que aparentemente está longe da ruptura, o mecanismo de colapso instalou-se. Portanto, passou para o outro lado e estamos já na zona de muito maior assentamento. Aliás, são solos que punsuam, não desenvolvem um mecanismo de Morcoulon que nós conhecemos. As argilas sensíveis são sensivelmente mais ou menos o mesmo, perdoem-me o pleonasmo, seguem para um comportamento do tipo, enfim, uma organização interparticulada com grandes vazios, e as consequências nós conhecemos-las, não vou ter tempo para perder muito no desenvolvimento disto. O que vemos aqui é que, de novo, tem pico acentuado, o SU é relativamente grande para uma argila com aqueles vazios ou com aquela consistência. No entanto, por qualquer mecanismo de ação cíclica ou subsequencial, etc., entra em perda e vira um líquido. E dão estes resultados. Os que mais interessam hoje falar com mais assertividade são estes granulares, são solos granulares, são areias, siltes, que dispostos em um certo mecanismo de lançamento ou técnica de lançamento se podem organizar diferentemente. É importante a percentagem de vazios. É importante a quantidade de finos que aqui temos. Se tivermos poucos finos, temos areia. Se tivermos muitos finos, temos, neste caso, siltes. E no meio temos uma progressão de quantidade de finos, ou percentagens, quantidades de finos. E vamos ver que a estrutura vai se organizando diferentemente. Aqui dominam os finos, aqui dominam os grossos. Aqui, alguns,
é um misto de poros e finos agregados, numa imagem que eu recolhi e um esquema do professor Maranhão das Neves, do seu livro de 91, da sua defesa de coordenador, acho eu, me perdoe se estou a não ser correto, mas tem uma imagem perfeita daquilo que nós estamos hoje aqui a discutir, que é, vejam como se organizam estas partículas e criam pontes, como as nossas pontes acima dos rios, entre os pilares, e se isto colapsa, toda esta zona, se estiver plena de água, aumenta a poropressão e vai instabilizar. Ou simplesmente, mesmo drenando, colapsa. E os resultados são estes. Estas curvas todos conhecemos. Pós-pico, dentro da envolvente, dentro do espaço que nós normalmente associamos como espaço elastoplástico com um eventual endurecimento ou amolecimento, mas nunca contrariando os mecanismos e os princípios da elastoplasticidade. As leis de endurecimento aqui são completamente opostas. Ou seja, perde-se o conceito de trabalho plástico de alargamento da superfície de cedência. Isto foi algo estranhado e um pouco contraditório, mas logo se percebeu que era possível incrementar este assunto com matemática não do tipo elastoplasticidade, e os primeiros passos foram dados precisamente por Roberto Nova, na década de 90, e subsequentemente pelos seus mais próximos colaboradores, nomeadamente os colegas de Barcelona e muitos outros. Portanto, hoje em dia há a percepção de que esse estranho encurtamento das superfícies de cedência, ou o seu desaparecimento, pode ser emulado matematicamente. O professor Vítor de Melo já estranhava e já contextualizava este assunto, e no último livro dele, o livro que não acabou, inacabado, tem considerações muito interessantes sobre a incontrolabilidade deste comportamento. Ele já o tinha identificado, já tinha estudado, já fez ensaios que tinham este pós-pico evidente, e ele, na sua linguagem muito frutífera e muito interessante, mas complicada, complexa, chamava a atenção para a necessidade de nova modelação para perceber e tentar matematicamente termos modelos constitutivos que o resolvessem. Aqui vêm figuras que o amigo David Icke, há muito tempo que nos conhecemos, e em trabalhos de amostragem, etc. Já esteve na FEUP em 2000, 2004, fizemos um workshop, estou a olhar aí para a Cristiana, e ele tinha sempre a percepção de que a estrutura manda no comportamento macro, o micro manda no macro. E agora voltou cá para fazer a Vítor de Melo, e o enfoque dele foi exatamente esse. Chamando muito a atenção nas tais organizações estranhas em fábrica, com mais fábrica, com menos fábrica, já lá vamos. E estrutura cimentada ou menos cimentada. Mas aqui eu acho que é bastante eloquente o que está aqui. O mesmo índice de vazios para a mesma quantidade de material e volume, e, no entanto, esta estrutura não é a mesma que esta. E vai ter, naturalmente, consequências distintas. Algumas microscopias dessas estranhas agregações e, de novo, uma estrutura metastável, uma estrutura estável ou particularmente corrente, dominada pelos fimos. Portanto, o índice de vazios é um indicador. O estado de tensão foi introduzido pela teoria dos estados críticos para contemporizar que, afinal, o índice de vazios por si só não pode responder, porque o estado de tensão vai evoluindo e a posição em relação à linha última muda. Portanto, os estados críticos foi um upgrading evidente, todos sabemos, ou acho que sim. Mas falta outro problema. Então, e se não chega sequer a mobilizar esse limite? Se antes colapsa e vai apanhá-lo mais tarde, não é possível fazê-lo só com os conceitos dilatante e contrátil e a associação com a existência de pós-pico ou menos pós-pico. Não é possível. Temos que modelar concomitantemente, enfim, leis de amolecimento específicas. Estes são os materiais onde a nossa preocupação deve ser concentrada, não são os que são só
grossos, não são só os finos, são os que têm agregações dos dois e que podem estar organizados pela maneira como a gente os deposita ou a maneira como eles são confinados no tempo. Ou simplesmente porque houve vibrações, ou simplesmente porque o carregamento horizontal foi superior ao vertical, etc. E a fábrica muda. No caso das barragens, o tipo de disposição é muito variável. Um pouco mental, enfim, há os espigotes, os lançamentos, os ciclones, a lama, o rejeito espessado, etc. E os aterros, agora estes grandes aterros, onde eles se depositam 200 metros, 300 metros, a Val quer agora avançar para esses níveis de aterros. A preparação de amostras, também não vou perder muito tempo nisto, as amostras devem ser preparadas em laboratório quando não temos informadas, é raro termos informadas, não havia nenhuma verdadeiramente registada no vasto portfólio de ensaios que tivemos que analisar naqueles largos meses que andávamos à volta daquelas barragens, eram pilhas de ensaios e nenhum ensaio era feito no material contrátil, ou quase nenhum, e o que era por acaso. Ou seja, não havia amostras informadas e as próprias amostras que eles depois reconstituíam tinham como base as amostras compactadas no seu processo de extração e compactavam nos densos. Por isso é que não havia qualquer sinal de contractibilidade ou de instabilidade naqueles ensaios de laboratório. Mas não vou por aí. Nós hoje sabemos como fazê-las muito soltas, mas também muito solto, como dizia o David Icke, que ouvimos em 23 de agosto no LENEC. Bom, mas é cuidado, porque o moist stamping andam para ali a bater e criam fábrica. E somos amigos e logo interagimos sobre o assunto. E eu dizia, é verdade. Se calhar até representam melhor os aterros dos alteamentos, das pilhas, não é? Os empilhamentos. E ele, aliás, está muito envolvido nisso também. Mas David, se nós conseguirmos fazer um moist stamping sem bater, simplesmente como veem aqui, com uma colherzinha dispondo e só nivelando, nós vamos ter um material super instável, muito solto, que com a percolação que se consegue com a água e a saturação daí decorrente, ele praticamente se acama como se fosse um slurry. Ele, talvez, mas sabes, há sempre essa possibilidade de alguém bater. Bom, mas por isso é que um laboratório tem que ser honesto e debater com o cliente aquilo que quer e particularmente aquilo que espera. E nós fizemos isso em Brumadinho e obtivemos alguns resultados muito interessantes. Por exemplo, comparamos as poucas amostras informadas que recolhemos lá no fundo da cava, uma coisa de outro mundo, não é? Provavelmente não tem imagem alguns, mas aquilo ficou uma cava negra de ferro, coisa kafkiana. E era preciso ir lá embaixo buscar amostras. Portanto, houve aí um conjunto de corajosos que foram lá embaixo, fizeram uns blocos e tal, depois vieram no avião, na mão e tal. E essas amostras foram ensaiadas com muito cuidado, informadas. Para quê? Para que as várias critical state lines, que foram reconstituídas com as amostras do moist stamping com muito cuidado, teriam ou não alguma concomitância com o resultado que íamos ter nestas amostras recolhidas nos vários blocos. Estão aqui uns pequeninos diretamente e outros blocos vieram maiores. E o nosso conforto é que o fim de que muitas destas amostras estavam associadas a cada um destes 3 grupos de grandes materiais que lá foram encontrados. O que deu algum conforto, porque pelo menos a critical state line estava bem. Foi isso que eu mostrei ao David Icke, ele disse, bom, assim está bem. Portanto, a fábrica induzida num laboratório que não representa a condição de campo, é outra vez aqueles montes de ensaios acumulados durante 20 anos de registros da B1 que são lixo. Portanto, a percepção que temos que ter é, se vamos fazer em materiais que são recompostos como foram depositados. Porque se não o fizermos, temos isto. Isto é clássico. Se nós pegarmos no mesmo material e fizermos um slurry, e lentamente, com agora as técnicas novas que permitem fazer um slurry muito como se fosse um lançamento em hidráulico, em barragem, ou o moist stamping, mas a bater, não é? Já com o índice vazio já agora próximo da linha de estados críticos que eu estou à espera para ser mais rápido, nós temos comportamentos completamente distintos. Isto não é de agora. Já o Clayton o identificou na Rankin Lecture.
antes agora esqueci-me do nome, vai aparecer. Portanto, nós temos que ter esse cuidado, porque, reparem, aqui, como o stamping, é um material altamente colapsível, é um material super metastável. No entanto, o mesmo material que foi colocado em slurry dá um comportamento com transformação de fase, e depois segue o caminho da linha de estados escritos que nós conhecemos, em muitas das argilas e muitos materiais que não têm colapsibilidade. Portanto, é verdade, é preciso ter cuidado com a forma como uma fábrica se reconstitui no laboratório para fazer os ensaios competentes, mas também é verdade que podemos resolvê-lo, sabemos exatamente aquilo que queremos. E, em última análise, ter algumas amostras indeformadas para podermos provar. Ela é a função da morfologia das partículas? Em si mesmo, a instabilidade não é diretamente. O que é diretamente é a linha de estados críticos, ou seja, a linha friccional. Não há que ter medo de dizer, a linha de estados críticos é quando o material está em ruptura num processo meramente friccional. E esse friccional, mesmo com estas idiosincrasias, ainda assim conseguimos reproduzir razoavelmente a linha de estados críticos. Mas, como disse, o comportamento de tensão de formação, não. Portanto, os ensaios têm que ser feitos com o estado de tensão. Se é K0, é K0, não é isotrópico. Se é lançado e compactado, então pode-se reproduzir isso com tamping. Se não é, então tem que se reproduzir isso o mais solto possível e percolar a água para fazer uma sedimentação do tipo aquosa. Bom, mas vamos em frente. Os resultados que nós obtivemos neste processo foi a tentativa de perceber se estas linhas que diferenciam esta linha aqui azul, está ainda longe da linha dos estados críticos. Esta linha aqui azul, que se chama linha de instabilidade, o tal ponto onde cai a pique a resistência dos materiais, ficam incontroláveis, é a linha que une estes pontos das várias trajetórias de tensão conduzidas em laboratório, que define a tal fronteira que os políticos falam e que nós aqui também temos que assumir. Há fronteiras que não devem ser ultrapassadas. Isto faz-se em laboratório, mas já agora com os K0 competentes. Felizmente, quando as trajetórias são de compressão, e se o solo é muito solto, não tem fábrica já provinda da sua condição indeformada, a linha de instabilidade por si só não é muito diferente para uma trajetória de compressão. Já lá vamos, para outra trajetória já não é isto. Então temos que ir para K0, para K05, 0,7 e 1, embora os trajetos sejam manifestamente distintos, aqui no K0 praticamente corre um quarteirão e entra em queda, a linha em si mesmo, a linha de fronteira em si mesmo é igual. O que não é igual é a resistência não drenada a dividir pela tensão efetiva de repouso. Porquê? Porque o K0, num caso, é a soma das 3 a dividir por 3, no outro caso, é 2 vezes o K0 mais 1 a dividir por 3. Portanto, alerta para aqueles que dizem eu quero o SU sobre sigma linha V0. Então faço um ensaio isotrópico e determino o SU sobre sigma linha V0. Mas não está bem. Portanto, fazê-lo no K0 consistentemente obriga a ter esta percepção. A linha de instabilidade no espaço PQ pode ser a mesma, mas as relações das resistências não drenadas em relação à tensão efetiva vertical de repouso não são. E este integrado conhecimento permite-nos depois optar pelos parâmetros bem ou mal, como faziam os cálculos de equilíbrio limite das barragens nas TSFs no Brasil. E agora não. Mudou radicalmente. Aqui é uma chamada de atenção à direção das tensões principais. Isto é um bocadinho chato, complicado, mas é mais um alerta. É que esta quebra da estabilidade depende muito da história do carregamento em repouso, de como é que se organizaram as partículas no tempo e como é que eu as vou carregar agora quando tiver um mecanismo hostil, um gatilho, um mecanismo hostil. Vêm aqui resultados laboratoriais de o alfa não é mais do que se eu tenho uma faceta horizontal com tensões principais verticais, tensões principais horizontais e as correspondentes facetas,
Se carregar também na vertical ou na horizontal, eu tenho um alfa de 0 para a vertical, 90 graus para a outra. Mas no meio disto tudo há muitos carregamentos que são inclinados, não é? Isto é o alfa. E daí? Que académico está para aí a falar de coisas estranhas e tal. Nas barragens, nos empilhamentos, nas estruturas de terra em geral, nós não temos normalmente, como na natureza, planos, sedimentos planares. Não, nós temos manifestamente zonas muito inclinadas, que aliás é por onde sai normalmente a ruptura, não é? É por ali, onde as tensões principais estão inclinadas. Se estão inclinadas, qualquer mecanismo de carga vertical ou subvertical induz um estado de tensão que tem um alfa muito diferente. E esse alfa muito diferente dá aquela consequência que vimos atrás, ou seja, estas curvas que vêm aqui dizem-nos o seguinte: se eu fizer um carregamento com alfa igual a 0, quer dizer, estado de tensão induzido, e tem a mesma direção do estado de tensão de repouso que lá está, eu até estou relativamente tranquilo, porque não há colapso, há inversão de fase, chamamos transformação de fase, é isto. O material não é bom, a resistência é baixa, mas além de não ser particularmente bom, não colapsa. Já se as tensões forem direcionadas diferentemente das tensões principais que aquele material reconheceu ao longo de muito tempo, aí agravam-se manifestamente. A percepção disso obriga-nos a ter, ou fazemos os ensaios concomitantemente, ou então temos que ser muito conservativos na aproximação ao assunto. Isto foi feito em Brumadinho, ou foi feito e percebemos, e então reconstituíram-se os estados de tensão de repouso ao longo de meses, no Pláxis, chovendo, compondo o verdadeiro estado estacionário, digamos, dos materiais, e depois lançando as trajetórias consoante o mecanismo que estávamos a estudar, naquele caso, dentre vários, o tal furo que Lick fez boa parte de uma zona mais sensível da barragem. Isto aqui é mais do mesmo. Este artigo é muito interessante, recomendo, quem se interessa por estas coisas, que é um estudo de como o K0 varia no posicionamento deste grande empilhamento, se quiserem, deste grande aterro, de como veem muito mais baixo, nas zonas mais próximas, naturalmente, do talude, como também a influência da tensão principal intermédia, porque em estado de tensão plano não é igual nem a maior nem a pior, e também como o próprio alfa, o tal de que falámos, quando maior, para os parâmetros de estado menores, agrava a instabilização desta zona. E, finalmente, aqui um K de sigma, que é muito usado no CASM para simular a questão do K0. É um parâmetro intermédio. Se temos a extensão, nós estamos a ir contra a natura. Um dos papers que nós submetemos, houve um revisor que diz é raro de haver trajetórias da extensão em barragens, em empilhamentos. E depois lá respondemos e esperamos ter-los convencido que sim, que era relativamente corrente. De facto, quando há um mecanismo qualquer de ruptura no interior aqui, e aparentemente é uma das possíveis causas de ruptura daquela malvada barragem, se houver aqui um mecanismo que injeta pressão a ponto de liquefazer nesta zona, o que vai acontecer é que vai haver uma progressão da liquefação, ou seja, da instabilidade para cima ou para baixo, e no momento em que isto tiver um mecanismo a ser conduzido para a ruptura global, tem que ser cinematicamente competente, cinematicamente coerente, toda esta zona que aqui está entra em compressão lateral. O sigma 2, o tal que é nesta direção, não receberá tanta tensão, mas também aumenta, porque está confinado, não é? Nós verificamos isso nas análises 3D. O que acontece é que se eu fizer um ensaio nesta zona, a partir do K0, que há pouco mostrei aquelas de compressão que rompiam na linha de instabilidade, aqui temos um comportamento completamente distinto, quer dizer, há uma profunda caminho de aumento de poropressões, a instabilidade parece não acontecer, acontece, porém, que os valores de resistência não drenada são alarmantemente mais baixos. Nós estamos habituados a ver isto nas argilas, mas nunca a este nível.
Portanto, a questão aqui é que a instabilidade existe, é muito baixa, os picos nestas zonas estão por aqui, portanto, existe aqui, de facto, um pós-pico, mas o mais importante é que é melhor nem contar com isso. O valor final, em pico ou sobre a linha dos estados críticos, é praticamente o mesmo. E é baixíssimo. Baixíssimo. Não é zero, porque caminha para a resistência atrítica, a partir do momento em que o material volta outra vez a cumprir as leis de Newton, as partículas estão em fricção contínua, mas o estado de tensão efetivo baixou a níveis absurdamente baixos. Pronto, isto resume aquilo que eu acabei de dizer. Bom, eu aqui estou já falei nisto, que aquelas linhas de instabilidade dependem de ser muito solto, menos solto, até certa altura em que já não é de todo preocupante. Porque isto é verdade que só existe se os materiais tiverem grandes poros. Portanto, não vou pôr aqui o mal onde ele não existe. E nós podemos ter cada vez mais confiança nas relações que se vão desenvolvendo entre a inclinação da linha de estabilidade e o parâmetro de estado. Aqui está com índices vazios, assim foi há uns anos. Hoje em dia as formulações são em função do parâmetro de estado, porque nós sabemos que o estado de tensão conta. O estado de tensão conta. Então, vou mostrar à frente, já agora, uma recente deduzida, ou pelo menos proposta pelo nosso doutorando. Que é isto? São as partículas. As partículas são diferentes. E daí? Partículas mais redondas, partículas mais angulosas, partículas mais esferas, partículas mais angulosas, partículas mais rugosas. Isto veio ao cima agora com muita gente a trabalhar em DMs e coisas parecidas, fazendo trabalhar os solos precisamente partícula a partícula. A verdade é que existem hoje em dia índices muito interessantes, convexidade, circularidade, esfericidade, redondeza, rugosidade, que nos permitem conhecer o tipo de partícula. E vamos fazer isso todos os dias? Claro que não. Mas vamos fazer isso num complexo mineiro, por exemplo, como aqueles enormes complexos mineiros destas zonas do Brasil, Minas Gerais, agora lá para cima, para o Pará. Conhecendo a matriz particulada, podem identificá-la através destes índices. E os índices ajudam muito logo a perceber se isto é um material que vai dar uma linha de estados críticos mais alta ou mais baixa. Porque tem lógica. Tem lógica. E a lógica prova-se. Este caso, por exemplo, desta comparação entre não sei quantas areias naturais, mais areias de bolas de plástico, vidro, e estas aqui, nós verificamos que estas aqui, que são tailings rejeitados lá de um imenso complexo no Irão, que foram publicados em diversos trabalhos, este em particular levou estes autores a dizerem, reparem como estes rejeitados, com um grau de redondeza relativamente mais baixo que todas as areias que nós ensaiámos, e mais até que aquelas glass beads, o que é que a gente concluiu? Isto é chato assim, de repente, mas eu só vou salientar isto. Esta é a resistência de pico da ondernada em todos os materiais ensaiados por eles naqueles rejeitados. Esta é a resistência residual. É igual. Este material não tem metaestabilidade. Este material vai direto para a critical state line. É uma argila, entre aspas. Comporta-se como uma argila. Não tem pós-pico antes de chegar à envolvente. Porquê? Porque a sua partícula é particularmente angulosa e intrinca de forma que não deixa colapsar os macroporos. Portanto, nós conhecemos a morfologia, nós podemos já prever que o problema da metaestabilidade aqui não é problema. E, portanto, para aqueles que investem tantas horas e tantas teses em microscopia, vamos lá, vamos acreditar que aquilo serve para alguma coisa. Não deixa de ser trabalho interessante para nós, práticos. Ou mais práticos. Aqui é um esquema daquilo que eu fui descrevendo. Agora, o que eu aqui saliento é isto, mais uma vez. Eu pus aqui 3 hipotéticas trajetórias de tensão, por acaso vindas aqui da isotrópica, já vão ver a anisotrópica, para diferentes rigidezes iniciais, determinadas com qualquer VS. Estou a aplicar já. E o que vemos é o seguinte, o material mais rígido, de rigidez, daquelas pontes cimentícias mais forte, maior, leva
conduz esta trajetória não drenada muito mais acima, porque não permite, dada a rigidez da envolvente dos macroporos, que haja aumento significativo de poropressão. Mas continua a subir a tensão de desvio. A tensão de desvio continua a subir. E lentamente vai lá gerando mais poropressão, a ponto de chega a uma tensão de desvio que é insustentável. Insustentável. E logo quando colapsar, as cimentações fazem-no de forma frágil e imediata. Portanto, quanto mais rigidez inicial, quanto menos amortecimento, perdoa-me, isto é um disparate, não tem a ver com amortecimento, não é? Mas é quase como se fosse, quanto menos amortecimento, quando quebrar, quebra de uma vez. Então o G0, afinal, é importante. Pois sim. A inclinação da linha de estabilidade é tanto menor, ou seja, mais grave, que está perto da tensão inicial, quanto maior é a rigidez. Para o mesmo parâmetro de estado. Aqui veem também o mesmo, com K0 0,7. Eu tinha ensaios com estes resultados e aqui pulos muito bonitinhos, com esquemas mais suaves. E aqui vem o mesmo princípio, ainda mais grave, porque todas as trajetórias estão bem mais próximas da ruptura, e, portanto, da linha de instabilidade. E aqui vemos, e se fosse uma argila? Bom, se fosse uma argila, aconteceria isto. Não havia pico. É baixa a resistência não drenada? Então não é mais baixa que estas todas por aqui fora? Claro que é, mas não cai. Só as argilas sensíveis, mais uma vez, que se assim, têm aquele pós-pico que acaba por ser parecido com estas que estão aqui. Se admitirmos que o comportamento era do tipo granular, não é. Portanto, G0. Já muita gente fala do G0 há muito tempo. Eu agora no Brasil, quando estive lá no Cobranseg, fiz lá também uma lecture lá sobre... E estava lá o Harry Poulos. O Harry Poulos já esteve aqui também, em São Manuel Rocha, não foi? Ou foi o Marco Randolph. Mas era o Poulos, o Harry Poulos, que é o homem das estacas, muitos de nós conhecemos. E fez uma palestra magnífica sobre dimensionamento de estacas, de edifícios altos. E a certa altura começou a falar no G0 e no VS. E o que é isto? Então ele dizia, não, é um parâmetro de referência. Nós, para sabermos deduzir as deformações destes edifícios altos em grandes cargas sobre as estacas, nós temos que limitar as tensões a muito baixas tensões. Logo, o parâmetro de referência é o G0. E depois lá degradamos em função das cargas que estamos à espera. E como é que se isto é com o VS? Sabem o que é o VS? E apresentou toda esta tendência que é, vamos lá, pelos VS, pelas ondas sísmicas, bem fácil de os deduzir através da geofísica ou nos laboratórios com os Bender Elements e não sei o quê, e depois daremos a degradação concomitante para estudarmos as nossas estruturas. Aqui é para percebermos se há um mecanismo potencial de colapso. É interessante. Portanto, mais uma vez, se eu no mesmo material fizesse daqui, aumentasse a tensão de confinamento para níveis muito mais altos do que o material reconhecia, onde foi retirada a 10 metros ou 20 metros de profundidade, e eu levei-o a 50 metros de profundidade. O que é que vai acontecer com esse material? Em confinamento, em aumento de tensão confinado, vai partindo essas pontes. É mau? Não é bom. A rigidez inicial já não vai ser a mesma. Porém, quando for carregado, não é de esperar que haja um incremento significativo da poropressão. Pois é, porque já não há contenção da contractibilidade e, por isso, por si mesmo, comporta-se quase como uma argila. Até nisso, e era uma das percepções que eu passo muito para os colegas no Brasil, que é preciso retirar amostras do fundo das pilhas e das barras. Porque provavelmente, analisadas, idealmente se fossem ainda formadas, mas pelo menos olhando para as partículas e reconstituindo-as, como é de esperar, elas não vão apresentar tanta fragilidade ou metastabilidade, porque já perderam as ligações interparticulares.
boa parte delas foram-se. Ao contrário da linha dos estados críticos, que diz exatamente o contrário quando estamos a falar de materiais que não têm metastabilidade. Os materiais normais. Porque o mesmo índice vazios para um determinado estado de tensão, sabemos disso. E olho mais uma vez para o Maranhão das Neves, não estou a ver onde é que ele está. Mas que aprendi muito dos estados críticos também, lendo as suas coisas. Desculpe, eu para olhar para trás. E é evidente, nós falamos com os barragistas mais clássicos, mas você sabe que esse ângulo de atrito muito alto que tem em cima, lá em baixo, pode ser menor. Mas porquê? Simplesmente porque em estado de tensão maior, ele já está do lado solto, ou pelo menos do lado úmido. Portanto, o estado de tensão é importante. E é muitas vezes o contrário do que a gente espera aqui na metastabilidade. Porque é um benefício, perde metastabilidade, mas também tem menos dilatância, ou é mais úmido, ou é mais contrátil. E pronto, então, nesta percepção eu vou ter que avançar, até porque já estamos no fim, não é? Eu Bom, isto são algumas imagens que poderão depois ser vistas na apresentação, quando ela sair escrita, não é? Também. Isto é o estudo que fizemos do G0 em função do P', para perceber bem se as nossas amostras, quando estavam reconstituídas e depois, em função do estado de tensão, seguiam sensivelmente as mesmas, quando remoldadas em K0 igual a 1 ou a 0,5, comparadas com as intactas. A diferença parece significativa, mas o crescimento que é definido pelo N não é significativo. Isto quer dizer que não havia cimentação. Ainda houvesse a possibilidade, este material tem francos poros, índices vazios significativos e tem cimentação. E pode colapsar por perda de cimento. Não era cimentação. Não é cimentação, não havia. Entrosamento entre as partículas, sim. E, portanto, caiu a ideia da cimentação, ficou só a fábrica. A fábrica é aquela organização que há um bocado vimos naquele boneco bonito, aquela figura muito elucidativa do professor Maranhão das Neves, ali embaixo. E eu escolhi especificamente, eu gosto muito do Dalí, e pus duas imagens de quadros do Dalí. Esta é uma que me inspira sobre a fragilidade das estruturas de grandes poros. O que vemos aqui é que, de facto, é uma má formação. Isto dito assim, é uma má formação do solo. De alguma maneira ficou agregado em pequenas pontes, com a sua sensibilidade e com grandes vazios concentrados. É uma má formação. Por isso, não a podemos tratar com a mera ideia de contractibilidade e duratância. Finalmente, aqui uma e tal imagem do David Besançon, que em 2024 fez comigo a tese com o Marcos Arroio e que plotou todos estes resultados da B1 em função do parâmetro de estado. Saberíamos nós isto em 2019, ou antes em 2018, e não tinha acontecido o que aconteceu. Bom, já falei sobre isto, sobre a normalização em relação ao estado de tensão vertical efetivo. Cuidado, não é a mesma coisa, não é igual quando estamos com K0 distintos. Isto é bom para os projetistas, não entraram nessa. E, finalmente, as trajetórias de tensão. A trajetória com aumento de poropressão é uma das hipóteses de ruptura hidráulica e por instabilidade ou liquefação. Foi o que aconteceu em Brumadinho, mas de uma forma agressiva, muito agressiva, porque foi uma injeção de água sob pressão numa camada muito instável, limitada e que propagou. Já tinha acontecido uns meses antes, felizmente foi subhorizontal, e a água conseguiu ir vazando à medida que iam fazendo o furo subhorizontal. Ali era vertical. É uma história rocambolesca, mas são sempre aquelas que dão os dramas maiores, não é? E feitos estes estudos que fizemos no laboratório para também identificar bem se isso era... Também há instabilidade, mas não é a pior instabilidade. Não é a pior. Vejam bem que este aumento de poropressão por si mesmo está a diminuir o estado de tensão efetiva. Aliás, é um ensaio drenado. Bom, é um ensaio drenado com injeção de água, porque ela entra de um lado e não sai do outro. É um estranho. Fizemos estes ensaios, de facto há colapso, mas só há colapso já mais próximo. Porquê? Porque a anisotropia instalada não é mudada, não é alterada pelo aumento
da poropressão ou da pressão intersticial ou da pressão neutra. Ou seja, não é tão danosa. Nós temos que recorrer aos ensaios in situ. Eu fiz um longo trajeto pelos ensaios in situ e procurei sempre defender estes ensaios como complemento e agora podemos dizer que a par, como eu na Mitchell Lex, a par, tem que estar a par. Nomeadamente, nós queremos saber se está a tensão de repouso, temos que fazer ensaios. Pressiómetros ou dilatómetros. Queremos saber os VS, temos que fazer ensaios. E se os fizermos in situ, temos claramente o perfil de ensaios em profundidade e o G0 em profundidade e tudo aquilo que a gente depois quer tirar dali para fazer as nossas análises de equilíbrio. E, finalmente, hoje em dia, com os módulos sísmicos que dão os VS, também podemos tirar as ondas P. E as velocidades de onda P identificam claramente os solos saturados e os não saturados, os parcialmente saturados e os totalmente saturados, e a diferença é grande. A liquefação é muito mais gravosa com água sem bolhas do que água com bolhas. Basta ter bolhas para que a liquefação aumente a sua resistência brutalmente. Porquê? Porque a compressibilidade aumenta. A compressibilidade aumenta. E, portanto, a dissipação das poropressões é também tida como a própria inviabilidade da poropressão crescer muito e dar instabilidade ou ruptura simplesmente clássica, na envolvente. Portanto, usamos e abusemos dos ensaios in situ. Agora, finalmente, portanto, a resistência não drenada de pico tem que ser determinada? Sim. Podemos fazê-la por ensaios in situ? Também. E a residual? Também. Mas é difícil. Há avanços significativos neste domínio, lendo na ponta e lendo na parte inferior do cone, que não vou aqui desenvolver, muito interessantes, interpretá-las em função do NK ou do NU, que vos abro assim para irem estando atentos, porque vai ser possível com o piezocone ter a de pico e a residual, se bem trabalhadas. Mas se queremos trabalhar pelo menos a residual, que é aquela que em laboratório é muito difícil de apanhar, porque quando aquilo colapsa, os provetos vão-se embora. E é difícil ver onde é que ele parou. Podemos fazer aquilo muitas vezes até convergir num tipo de uma análise estocástica naquele ponto. Agora, em campo é mais fácil. E a gente começa a trabalhar com piezobolos, que é um CPT como a bola. Então faz a ciclagem, lendo a poropressão, a certa altura está claramente na residual. Mas também podemos fazer, e que devemos fazer, retroanálise com os modelos que hoje em dia são cada vez mais competentes para fazer esta pós-pico. Não foi feito, infelizmente, na barragem de Brumadinho, que sabem que rompeu em segundos. Eu gosto sempre de mostrar este slide, não mais do que este slide, para a gente perceber o que é que estamos a falar. Em segundos. Não havia instrumentação que conseguisse dar sinal. Nem houve antes nenhum sinal evidente. Eu pedi a um dos colegas de Barcelona que me fizesse o favor de procurar alguns pontos estratégicos para perceber como é que isto se desenvolve. Numericamente, isto foi feito com Plaxis, com o casmo de viscosidade inerente, enfim, pós-pico, e foi todos estes parâmetros foram identificados nos nossos ensaios, e aqui está um dos cálculos deste caso. Portanto, o gatilho correu aqui a 60 metros de profundidade, com uma injeção brutal, um diferencial de pressões enorme, que incorreu num aumento de pressão que progrediu lateralmente e em altura. Vão ver já as fotografias. Este mecanismo que aqui está, é paradoxalmente ou não, é praticamente o mesmo que os vídeos conseguiram reconstituir. Os vídeos de observação reconstituíram uma superfície de ruptura, é praticamente esta. Parece forçado. Esperemos que não. A malha deformada, eu pedi-lhe só 6 caminhos, 20%, 30%, 40%, 60%, 80% e ruptura. Step 2, o 1 é o 0. Com a injeção de água, não é? Com a injeção da poropressão naquela camada. Nada. Não há deformação, não há plastificação, tranquila. Step 3, 40% do tempo de injeção. Praticamente nada, não há plastificação. Espera aí, começa a haver aqui qualquer coisa. E aqui, não há deformação. Os materiais são rígidos. Estão a aguentar o incremento da poropressão naquela progressão. Alguns pequeninos já foram, outros foram, mas aqui é uma coisa muito pequenina.
E de repente começa a propagação, e no step 5, 80% do fim, já há uma clara homogeneização, digamos, uma propagação clara e subida dessa poropressão, e já há movimento, claro que sim, já há movimento. Ali é onde estava a injeção, a máquina estava aqui a operar, 60 e tal metros, e aqui sim. Estamos a falar em segundos, isto são segundos. Agora, o que eu lhe pedi para fazer, mas Dani Tarragona é o nome dele. Eu agora virei a fotografia e isso ficou ao contrário, desculpem lá, mas enfim, os pontos são estes. Nestes pontos que aqui identificaste, ou que eu identifiquei para ti, por favor, dá-me a evolução do SU, ou seja, como está a ser mobilizada a tensão distorcional ou a tensão de desvio nestas várias fases. Vamos lá. As fases estão aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fases. Steps. E aqui estão os vários pontos. O 1, o 2, o 3, o 11. Vejam que aqui o 1 é aquele lá em cima. Está quietinho, 40%, como sempre, e a gente sempre fala nisto, Matos Fernandes enfaticamente, e eu agora procuro seguir os passos dele. Como nos taludes, onde é que aparece o primeiro sinal de ruptura? Lá em cima, onde há a fratura, e não sei. Lá está. E depois por aqui abaixo. Bum. A seguir vai o outro. No quarto step, estão todos a caminhar irremediavelmente para uma resistência, uma mobilizada, um SU mobilizado, 0,2, 0,02, 0,04. Portanto, se o modelo é bom, perfeito, ainda lá vamos, dá-nos também uma percepção disso. Nada que o Scott Olson em tempos fez em barragens dos Estados Unidos e muito conservativamente também apontava para estes valores. Mas aqui foi muito mais claro e muito mais bem identificado por estes muitos aproximações à análise numérica com estes dados experimentais bem sustentados e modelos mais avançados. Prontos, é isto. Eu não digo mais nada. Isto são provas iguais de grandes sismos como aquele de Palu em 2018. Lembram-se deste sismo? Quem esteve mais atento nesta altura e viu uma planície a caminhar e levando as cidades e as vilas por ali afora, na Indonésia, este sismo foi brutal. As pessoas encontraram a cidade 1 quilómetro à frente. O sismo induziu liquefação ao longo deste profundo vale. Havia uma camada particularmente sensível e depois uma série de japoneses, este grupo do professor Lai, fez uma série de retroanálises por observação e numéricas para chegar a isto, uma série de aproximações onde tinha o SU líquido entre 0,04, 0,03 e 0,0, muito esparsamente de 0,010. E a sugestão é que ficou não se pode contar mais do que este valor característico, digamos, do SE pós-pico. Portanto, o SU pós-pico. Também nestes casos temos muito a aprender. As considerações finais o tema, obriga-nos a ir mais longe. Ainda estamos longe de entender como funcionam as areias. Estamos a caminhar. Se introduzirmos líquidos não newtonianos de viscosidade variável, nós não nos podemos quedar nem pela mecânica dos solos clássica, nem pela mecânica dos estados críticos, mas é isso mesmo que muitos de nós temos expectativa, que entre a mecânica dos fluidos nestas simulações e nestes modelos, pelo menos neste pós-pico, a metastabilidade é um comportamento frágil, tanto mais frágil quanto mais alta é a rigidez inicial. Isto é paradoxo, mas a ideia principal que eu queria passar é esta, resultando daquela estrutura interna. Isto não é novo. Paulatinamente, vários foram abordando este assunto, é nas partículas, é nas ondas, é nisto, é naquilo, que temos a razão das coisas. Small is beautiful, não é? Como dizia o Berland na Rankin Lecture, tive o gosto também de lá estar e algumas destas que aí estão. Não há ensaios representativos se não tivermos amostras indeformadas. Se não tivermos, temos que fazer o melhor para as reconstituir como deve ser, porque senão é pilhas
lixo. Aquelas reuniões eram confrangedoras. Confrangedoras. Reconstituídas a uma estrutura semelhante à condição in situ e conduzindo trajetórias de tensões representativas. Eu usei uma fonte que ali não foi reconhecida, falhámos a última fase. Trajetórias que sejam representativas dos mecanismos que esperamos para as nossas barragens. Muitos agradecimentos familiares, um primo meu que também tratava de meta-estabilidade, engenheiro mecânico, meta-estabilidade, estaria aqui se não tivesse sido levado pelo senhor precocemente. Os colegas da Geotecnia do DEC, que lutam diariamente neste domínio dentro do departamento, muito trabalho experimental na FEUP que resultou destas desgraças, que é uma tristeza dizê-lo. Nós trabalhamos imenso nestas matérias nos últimos anos. Muito, muito grato aos colegas de Barcelona que conseguiram fazer trabalhos muito interessantes com a nossa colaboração e às instituições que o permitiram, nomeadamente a VAL e o Ministério Público Federal. Um amigo grande, que agora é diretor da VAL, que continua a colaborar connosco na empresa, para nós, para que o laboratório também se mantenha ativo. O António Mendonça, que está lá em cima, que foi um dos paladinos, dos doidos que foram ao pós-mortem buscar aquelas amostras. A primeira campanha estive lá eu também, antes de Requitó, por causa do país estar a fechar com o Covid. E lembro-me de lá estar e veio uma daquelas tormentas com trovoadas. Imaginem o que é estar dentro de uma cava, com 90% de ferro, com uma trovoada a vir. Bom, e naturalmente a todos os colegas valentes, desde o meu filho até à Sara e à Cristiana que estão aqui, que trabalharam sempre nestas matérias e nos ajudaram muito no laboratório, mesmo naqueles meses em que vocês estavam em casa, nós estávamos, por especial favor, a fazer ensaios no laboratório. O Nuno Guerra, um especial agradecimento por ter tido cuidado na revisão deste texto. Desculpem, sou sempre assim. Obrigado.